Olá, você está ouvindo Amigo do Homem, o cuidado pelos animais. Este programa é uma realização de alunos de produção de jornalismo em áudio 1, promovido pela Unipampa com o auxílio do professor Alexandre Rosato Augusti. Meu nome é Gustavo Bragança. E eu sou Mariana Hertal. O programa tem como objetivo mostrar como os animais domésticos são importantes em nossa vida e entender como a nossa sociedade funciona em favor deles. De acordo com uma matéria da CNN Brasil, publicada em agosto de 2022, o Brasil possui cerca de 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus-tratos, sob a tutela de organizações não governamentais, as ONGs, e grupos de protetores. Desse total, 177.562, 96% são cães, e de 7.398, 4% são gatos. Os números são de um levantamento do Instituto Pet Brasil, o IPB, realizado com 400 ONGs de todo o país que trabalham no acolhimento dos bichos. A seguir, conversamos com uma veterinária para compreender, através da visão de um profissional da área, sobre este problema social que ocorre em nosso país. Olá, fique à vontade para se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou a Nicole de Moraes Liberato César, eu tenho 27 anos, eu sou médica veterinária formada pela FMU no ano de 2018. Atualmente eu faço atendimento clínico veterinário, então eu atuo numa clínica que fica localizada no Jardim Belval, em Barueri. A clínica onde você trabalha é particular ou é uma ONG? Existe uma diferença entre essas na questão dos animais que chegam e no modus operandi de agir em relação a eles? Onde eu trabalho é uma clínica particular, a clínica é minha. A diferença é que a ONG, eles são instituições, então geralmente são pessoas que se juntam para resgatar os animais. Então geralmente elas que têm esse contato maior, né? Com o animal que é resgatado, de maus tratos, ou animal de rua. Então, geralmente, eles estão em situações bem piores. E aí, não necessariamente são veterinários que são responsáveis por essas ONGs, tá? Então, geralmente, são cuidadoras ou pessoas que fazem esse trabalho, né, de resgatar os animais, levam em algum veterinário e aí tem esse cuidado, tá? Então, a situação desses animais geralmente é mais crítica do que os que eu atendo aqui, né, fazendo uma comparação, tá? Então, aqui comigo são animais muitas vezes sadios, bem cuidados, né? Um ou outro que realmente vem em situação muito ruim, né, a ponto de realmente estar em emagrecimento severo, em maus tratos mesmo, tá? Então, aqui a minha rotina é geralmente mais vacina, uma consulta, cirurgias de rotina, enfim, tá? Então a diferença é basicamente essa. Então a ONG vai realmente trabalhar com esses animais que necessitam de uma atenção, vamos dizer assim, maior, porque estão em situação realmente de maus tratos, ou de maus cuidados, ou até mesmo de rua, tá? Sobre os maus tratos e abandonos aos animais, quais seriam os principais motivos, na sua visão, para isso ocorrer? Na verdade, eu acho que assim, o que acontece hoje em dia é que as pessoas elas não têm dimensão do que um animal exige de cuidados, né? Então, assim, não é só simplesmente você dar ração e água e pronto, acabou. Então, existe a ração específica, não pode ser qualquer ração, água filtrada, fora os cuidados que você tem que ter de vacinação, castração, não é simplesmente você deixar ele num cantinho, num quarto fechado, então ele precisa de espaço, ele demanda tempo, é como se fosse uma criança mesmo, um bebê, né? Eles ficam doentes igual o bebê, eles precisam fazer exame, né? Eles precisam de acompanhamento com um profissional, então eu acho que assim, comparado antigamente, você tem uma conscientização muito maior dos proprietários, com certeza, de longe, comparado ao que era antes. Antes, né, o cão e gato, vou falar mais da minha área, né, que é de pequenos animais. O cão e gato, o gato ficava na rua, só ia para casa comer, fazer xixi, e o gato,
cachorro, ele ficava no quintal, fora. Então, hoje já se tem essa conscientização realmente de que o animal ele precisa de um cuidado, muito proprietário que dorme com o animal. Então, assim, já mudou bastante esse conceito. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que pegam o animal e, às vezes, ele tem problema de pele, vira e mexe tem problema de pele, não dá conta, abandona. Às vezes é um animalzinho especial, já aconteceu de também as pessoas abandonarem. Então, na verdade, eu acho que é muito da conscientização mesmo das pessoas, de ter noção do trabalho, tentar pesquisar antes, né? De repente, consultar um veterinário antes de você comprar, né? Ou, enfim, adotar, adquirir um animal. E para que a gente oriente, fale todos os cuidados, tudo que precisa ser feito, e a pessoa tenha em mente de que realmente precisa de uma atenção e precisa de um cuidado. Os maus tratos na área dos grandes ainda é muito comum, né? Então, cavalo, boi, que participa de vaquejada, rodeio, enfim. Mas hoje esse conceito tem melhorado bastante, mas é muito de cada um, da pessoa ter em mente de que é um animal, é um ser vivo, sente dor, né? E tem necessidades. O que se deve se observar antes de adotar um animal de estimação? E quais seriam as condições ideais para se ter um bichinho? Os cuidados que tem que ter são os cuidados básicos, tá? Então, oferecer uma ração de boa qualidade, água sempre filtrada se possível. E aí você tem que ter alguns pontos que são os pré-requisitos para você cuidar de um animal. A primeira coisa é a vacinação, então ver se esse animal tá com as vacinas em dia. Se de repente não tiver, colocar em dia o protocolo das vacinas. Remédio de verme, de pulga, ver se está atualizado, se não, se precisa repetir, tá? E o próximo passo é a castração. Então, se a gente não castra, eles desenvolvem tumor de mama, infecção de útero, o macho câncer de próstata, de testículo. Então, assim, a castração com certeza é algo que precisa ser feito o quanto antes no animal, tá bom? Então, basicamente esses cuidados. Então, o ideal é sempre que adotou um animal, leva no veterinário, ele faz a avaliação, vê se de repente tem alguma alteração que precisa fazer algum exame, alguma coisa para pesquisar, tá? Se não, esses cuidados básicos. Castração, uma vez só, castrou, não vai ter mais problema. A vacinação é anual, então todo ano precisa tomar uma vacina de raiva e uma V10. Remedinho de pulga sempre atualizado, sempre ok. E vermífugo geralmente se faz 2 vezes no ano. Existe algum caso que te marcou na sua experiência? Uma história legal para contar sobre algum animal que você atendeu? Tem um caso bem legal. Teve um gatinho que ele foi abandonado na clínica. Ele tem por volta de 1 ano, né? A gente está estimando mais ou menos a idade. E aí abandonaram ele na porta da clínica, só que a clínica estava fechada. Então eu retornei para pegar o notebook. Naquele dia era um sábado, e sábado geralmente fecha às 2. Só que aí eu fui na clínica era por volta das 5, 5:30, para pegar meu notebook para conversar com o proprietário. E aí a gente foi e a gente encontrou ele jogado no jardinzinho na frente da clínica. Aí eu peguei ele, conversei com meu marido e falei, vamos cuidar, ele vamos. Aí ele, como ele tinha sido atropelado, ele tava com a mandíbula quebrada e ele tava com uma patinha também, ele não conseguia apoiar no chão. E aí eu conversei com alguns colegas, porque precisava fazer exame, fiz exames, fiz raio-x. Aí eu consegui fazer, eu tenho um colega na USP, eu consegui fazer tudo por lá. Ele corrigiu a mandíbula, então como ele não conseguia, pela fratura ser na mandíbula, ele não conseguia comer. Então eu precisei anestesiar ele, eu passei uma sondinha direto no estômago, e aí ele ficou se alimentando por lá até cicatrizar a mandíbula. Foi por volta assim de uns 30 dias a 40 dias que demorou para cicatrizar. Aí ele ficou fazendo uso da sonda, a gente alimentava ele pela sonda. Depois que ele corrigiu a mandíbula, a patinha dele, ele perdeu o movimento, então a gente teve que tirar. Então hoje ele tá super bem, tá com a gente lá na clínica, ele virou meu mascote da clínica. E aí ele come normal, sem problemas, a fratura na mandíbula dele zerou. E ele não tem uma patinha, a gente teve que tirar o membro, então ele só tem 3 patinhas.
Eu tenho uma foto, eu acho, de quando ele chegou e depois quando ele... Agora, né? De agora como ele tá. Aí, se você quiser mostrar pro pessoal, pode mostrar, tá? Ele é a coisa mais linda do mundo. Chegou bem magrinho, bem mirradinho e agora ele tá super gordinho, ativo, brincando, vida normal. Em São Borja, existem ONGs em que é possível a adoção desses animais, como a Acopasb. O Instituto atua como responsável pelo cuidado de animais desabrigados por toda a cidade. Marta Braga, responsável pelo Instituto, cedeu entrevista e nos contou como funciona uma organização não governamental, focada nesta área de atuação. O abrigo surgiu em 2009, após a retirada de 30 animais da Casa Protetora Irma, por decisão judicial. Em 2012, a Acopasb assumiu a sua administração. O local funciona diariamente em um grupo de 3 pessoas, que trabalham na área do administrativo, limpeza e veterinário. Na ONG, eles realizam castração no local de forma gratuita dos animais, que são adotados ali mesmo, após completarem 6 meses, às quartas-feiras. Os demais dias são dedicados para o cuidado dos animais que vivem no local. Adotar animais é essencial para o cuidado e preservação dessas vidas, que fazem efetivamente parte da nossa sociedade. A seguir, uma entrevista com um aluno da Unipampa, que recentemente adotou um animal aqui na cidade de São Borja. Olá, fique à vontade para se apresentar. Meu nome é João Gabriel Rangon, tenho 19 anos e eu faço jornalismo aqui na Unipampa. O Apolo é meu bichinho de estimação, meu cachorrinho, ele tem 7 meses de idade, ele é bagunceiro, mas ele é gente boa, bem a cara do pai. Como foi adotar o seu animal e qual o meio para encontrá-lo? A adoção para mim foi uma coisa que eu sempre tive em mente, sabe? Então eu já queria desde o início ter um bichinho de estimação assim para mim, para eu ter na minha casa. Então eu já tinha essa ideia em mente, nunca tinha ido atrás de pesquisar sobre e acabou que surgiu uma oportunidade uma vez em um evento que teve lá na Praça 15 de Novembro. Eu acabei indo até lá e através de um amigo meu que me disse que estava tendo esse processo de adoção, eu fui lá conhecer o pessoal da AMA e acabei adotando por lá, através deles, lá num evento que teve na Praça 15. O que foi necessário para a adoção? Na verdade, eles só me pediram RG, CPF e o endereço mesmo, e também um número de celular para posteriormente ser marcado a data da castração dele, que também foi dada de forma gratuita pela AMA, né, a castração do animal, e foi só isso que na verdade me cobraram para adoção, foi só o RG, CPF, número de telefone e endereço. Como foi a adaptação do animal na sua casa, seu novo lar? O processo de adaptação dele foi bem tranquilo, ele não teve muita dificuldade de se adaptar aqui no ambiente, ele só não tem muito espaço, sabe, para ele mesmo, mas o processo de adaptação dele foi tranquilo, ele não acabou não chorando, nem tendo dificuldade de se adaptar no ambiente aqui da minha casa, muito pelo contrário, na verdade foi bem sossegado e bem tranquilo o processo de adaptação dele. Na questão da disponibilidade de serviços em prol dos animais, como é, na sua visão, a cidade de São Borja? Bom, eu acho que tem bastante acessibilidade para os serviços de cães, enfim, de animais de estimação no geral aqui. Tem bastante pet shop e não só pelos pet shops, mas através das organizações, das ONGs também, a gente tem bastante acesso e bastante colaboração deles, né? Enfim, tudo que a gente acabar precisando, eles sempre podem ajudar de qualquer forma. Então, eu acho que isso é uma parte que está bem tranquila aqui na cidade com relação a isso. E a gente sempre tem um ótimo serviço à nossa disposição. Sempre que a gente precisar contar com algum tipo de ajuda, de auxílio, seja das ONGs ou seja de algum outro departamento, a gente sabe que podemos contar com eles. Eles têm bastante disponibilidade para ajudar, desde sempre. O que mudou na sua vida após a adoção do animal? Bom, eu sempre gostei de bichinho de estimação, de animal, principalmente de cachorro. Sempre foi uma coisa que eu tive na minha infância e uma coisa que eu sempre gostei de ter, porque é uma companhia, sabe? Ainda mais para mim que moro sozinho, então é uma forma de eu me sentir menos sozinho também. Então, assim, a minha vida foi só melhor, assim, sabe? Lógico que é uma responsabilidade, a gente tem que
que levar para vacinar, tem que dar comida, tem que cuidar dele no geral. Então, sim, é uma responsabilidade, mas no final eu não vejo nem como uma coisa trabalhosa. Eu vejo mais como uma coisa que vale a pena e é um companheiro, né? Como todo mundo diz que é o melhor amigo do homem, né? Então é uma companhia e é um prazer imenso. Na nossa vida só melhora a partir do momento que a gente tem alguém com quem compartilhar, mesmo que seja um bichinho de estimação. Este programa foi uma realização do grupo composto por Alexia Tedi, Danilo Oliveira, Elis Regina Rodrigues, Gustavo Bragança, Marcos Vinícius Fon e Mariana Hertal. Para a disciplina Produção de Jornalismo em Áudio 1, com a orientação do professor Alexandre Augusti. Agradecemos ao professor Alexandre Augusti, a assistência do técnico em áudio João Batista Santana e à Universidade Federal do Pampa por todo o apoio. Esperamos que o programa tenha acrescentado boas informações a todos. Muito obrigada!